Bem, galera, vamos fazer exercícios então. Peguem aí seu livro 2, eu acredito que deva ser o mesmo, né? O meu aqui, livro 1 e 2, capítulo 5, página 13, questão de número 1, Federal de Goiás. O Comitê Olímpico se preocupa com alguns fatores aparentemente irrelevantes na realização das provas, como a velocidade do vento, o tempo chuvoso, a altitude, etc., os quais podem influenciar os resultados e recordes mundiais. Por exemplo, na prova de salto em distância, a atleta brasileira Malrin Maggi ganhou a medalha de ouro em Pequim com a marca de 7,04 metros, enquanto a medalha de prata foi obtida com uma marca de 7,03 metros. Tipicamente, o ângulo de projeção para esse tipo de prova varia entre 15 e 25 graus. Considerando que em Pequim o salto de Malrin Maggi foi realizado sobre um ângulo de 22,5 graus, responda aos itens a seguir. Dados raiz de 2, aproximadamente 1,408. G, 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é o módulo da velocidade da atleta no momento do salto? Letra B. Se esse salto fosse realizado em outro local, cuja aceleração da gravidade fosse 1% menor, qual seria a marca atingida? Bem devagar, vamos lá. A distância recorde foi de 0,4 metros sobre um ângulo θ de 22,5 graus, com uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Quer duas situações. Ele quer saber qual é a velocidade inicial e qual seria uma nova distância, vou chamá-la de D2, se eu tivesse 1% do G menor. Ou seja, reduzir a aceleração gravitacional em 1%. Tranquilos? Bem, para a gente começar então na letra A, esta velocidade inicial. O que está acontecendo? Se a gente parar para pensar, ela está tendo um alcance horizontal, saindo do solo, pulando e voltando para o solo. Passei para vocês agora de pouco a equação do alcance. O alcance ele é V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Beleza? Bem, então o que é que nós vamos ter aqui, ó? Que essa nossa distância é de 7,04. Velocidade inicial ao quadrado, seno de 2 vezes o θ, que é 22,5, tudo sobre 10. Tranquilos? Isso aqui é a física do problema. Tiramos os dados, identificamos a equação, fizemos a substituição. Daqui para frente, matemática. Vou passar o 10 para lá, como se fizéssemos aquela multiplicação cruzada. Portanto, V0 ao quadrado, seno de 2θ, 2 vezes 22,5, é seno de 45. Isso daqui vai dar 70,4. Tranquilos? Bem, então o meu V0 ao quadrado vai multiplicar seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, 7,04. Trago para cá, vamos continuar resolvendo. Bem, vou passar multiplicando para lá. V0 ao quadrado é igual 70,4, né? 2 vezes o 70,4 dá 140,8. E o raiz de 2 passa dividindo aqui embaixo. Então essa nossa velocidade ela vai ser a raiz quadrada de 140,8
sobre, de acordo com o nosso enunciado, a raiz de 2, 1,408. Então, esta velocidade é a raiz de 100. Nada mais que 10 metros por segundo. Esta a velocidade inicial de lançamento. Tranquilos a letra A? Letra B. Bem, então a letra B, ela pede o seguinte: qual é a nova distância quando a nossa aceleração gravitacional deixa de ser 10 metros por segundo ao quadrado e vale 1% a menos? Bem, vamos pensar aqui então, ó. O que vai ser 1% da nossa aceleração gravitacional? Isso aqui vai valer, então, um G2 de... Não, peraí. Antes de eu fazer o G2. Então, isso aqui é 1% de 10. Beleza? Então, isso aqui é 0,1 metros por segundo ao quadrado. De boa? Como ele quer 1% menor, o nosso G2 é 9,9 metros por segundo ao quadrado. Bem, então a nova distância, vou usar a mesma regra, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Bem, nosso D2 é 10 ao quadrado, aqui vocês já lembram que é o seno de 45 sobre 9,9. Fechou? Bem, então a nossa nova distância é 100, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Só que aqui embaixo a gente tem 9,9. Então essa distância aqui, fazendo rapidamente, é 7,11 metros. Então, reduzindo em 1% a aceleração gravitacional, ela já saltaria 7,11 ao invés do 7,04. Tranquilos a questão 2? Vamos para a próxima. Opa, questão 1, né? Letra B. Questão 2 da Unifesp. No Campeonato Paulista de Futebol, um jogador presenteou os torcedores do seu time com um gol, no qual, a correr para receber o lançamento de um dos atacantes, o goleador parou a bola no peito do pé e a chutou ao gol. Analisando pela TV, verifica-se que a bola é chutada pelo armador da jogada a partir do chão, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então ela saiu do chão. Faz um ângulo de 45 graus. Com a horizontal para cima, né? Que é o costume. A gente botou o vetor velocidade 45 graus para cima. Dados G 10 metros por segundo ao quadrado. E a raiz de 2, neste exercício, adotar 1,4. Determine a distância horizontal percorrida pela bola entre seu lançamento até a posição de recebimento do jogador. Falou em distância horizontal. D igual V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Distância 20 ao quadrado seno de 2 vezes 45 sobre 10. Minhas crianças, quanto que é 2 vezes 45 graus? Isso, 90 graus. E seno de 90 vale 1. Muito bem. Então, isso aqui tende a 1. Falou em 45 graus, é o alcance máximo. Isso aqui some, ó. Grave bem, falou 45 graus. A distância é a máxima, é V quadrado sobre G. Gravou? Em 45 graus a distância é máxima. Então, V0 quadrado sobre G. Vamos lá. Então, a nossa distância aqui é 400 por 10. A distância que a bola percorreu
até ele receber e chutar para o gol, 40 metros. Fechamos a questão 2. Maravilha, próximo exercício. Bem, galera, a questão de número 13, então, PUC de Campinas. Um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus, com a horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade deste projétil é 10 metros por segundo. Considerando-se a resistência do ar desprezível, pode-se concluir que a velocidade de lançamento é em metros por segundo. Bem, esse aqui vamos fazer esqueminha. Seguinte, aqui está o solo, o objeto então é lançado com uma velocidade inicial, a qual o exercício quer saber quanto vale. É dito que o ângulo de lançamento 45 graus. Tranquilos? Este objeto vai atingir este ponto, denominado de altura máxima. Não esquecer da teoria. Na altura máxima, a velocidade de y é 0. Portanto, eu só tenho a velocidade em x. E esta 10 metros por segundo. Sabendo disso, quanto que vale esta velocidade? Temos de lembrar, eu falei muito isso na videoaula. Sempre que eu olho para o eixo X, eu tenho movimento retilíneo e uniforme. Isso quer dizer que a nossa velocidade é constante em qualquer ponto que olhar para o eixo X. Portanto, se aqui ele é 10 metros por segundo, esta componente que ela gera aqui também é 10 metros por segundo. Característica do eixo X nesse lançamento. Com isso, o que é que eu sei? Que a velocidade inicial em x é a velocidade inicial cosseno θ. Volta para cá. No eixo x, V0x, Vx é uma única velocidade. A nossa constante, ela não muda, não esqueçam disso. Então, a V0x é 10. A V0 é o que ele quer. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa velocidade inicial, passo 2 multiplicando, 20. Raiz de 2 dividindo, racionalizando, ou seja, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Aqui nós passamos a ter, então, 20 raiz de 2 sobre a raiz de 4. A raiz de 4 vale 2 por 20. Então, a nossa velocidade inicial é 10 raiz de 2 metros por segundo. Alternativa D. Beleza? Questão 3, bem tranquila, bem fácil de trabalhar. A questão é teoria. Fechou? Estude a teoria e não terão problemas. Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos para a próxima questão, número 4. A questão número 4 é da Federal de Alagoas. Vamos para a leitura? Um projétil é lançado obliquamente com velocidade inicial de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Deu ali a aceleração gravitacional, senos e cossenos e pediu para desprezarmos a resistência do ar. Vamos tirar esses dados? Velocidade inicial, 50 metros por segundo. O ângulo de lançamento, 53 graus. Nós temos que o G
é 10 metros por segundo ao quadrado, que o seno de 53 é 0,8, que o cosseno de 53 é 0,6. Letra A. Vamos lá. Na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule a sua velocidade mínima. Vamos anotar aqui. Ele quer a velocidade mínima. E agora, onde é que eu tenho, ao longo de toda a trajetória parabólica, um ponto onde eu tenho a menor velocidade? Isso. Quem respondeu na altura máxima, acertou. Mas, professor Hilton, como é que neste ponto a velocidade é mínima, sendo que eu posso ter em qualquer lugar? Vamos analisar um pouquinho? Vetores. O vetor diagonal, que no caso é a minha velocidade inicial, ela apresenta duas componentes. Uma componente que projetamos em x e uma componente que projetamos em y. Beleza? A soma das duas ao quadrado, tirando a raiz, dá a minha componente. Então, a minha componente é sempre maior. Desculpa, o meu vetor principal é sempre maior. As minhas componentes são sempre menores. Tá claro isso? Bem, onde que a minha velocidade é mínima? É no ponto onde uma componente some, que no caso é a altura máxima. Pois em y eu não tenho esta velocidade, eu só tenho ela em x. Portanto, ali é a menor das minhas velocidades. Beleza? E como ela está no eixo x, o que a gente lembra? Lá é movimento retilíneo uniforme. De novo falando disso, não é? Então, a minha V0x é a V0 cosseno θ. Esta V0x é igual em qualquer posição x. Então, ela é a velocidade mínima. Aqui eu tenho 50 cosseno de 53. Com isso, a minha velocidade mínima é multiplicar 50 por 0,6, o que nos fornece uma velocidade mínima de 30 metros por segundo. Feito a letra A do nosso problema. Vamos agora para a letra B. No instante 5 segundos após o lançamento, determine um par XY em metros que localiza o projétil em relação ao ponto de lançamento. Então o projétil foi lançado. Foi lançado. Tá, beleza. Em algum momento eu vou ter um tempo de 5 segundos. Sei lá, vamos supor aqui, ó. Então ele vai apresentar um valor para x e vai apresentar um valor em y, um par ordenado. Beleza? Isso aqui? A questão é, quem é esse par ordenado? Vamos apagar aqui que eu estou com um pedacinho só de quadro, para a gente poder usar. No eixo x, nós temos uma equação. X igual a x0 mais vt. Beleza? x0 a gente adota 0, pois ela sai do zero e chega no x final. Então, o meu ponto x é esta velocidade, que é constante. Então, 30. O tempo de 5, no eixo x nós temos 150 metros. Pronto, achei a coordenada x. Como é que nós vamos encontrar a coordenada y? y0 mais v0yt menos, referencial para cima, gravidade para baixo, gt ao quadrado. Beleza? Mesma ideia, saiu do chão, é 0, fez todo o trajeto, foi percorrendo y's diferentes. Agora, V0y, ela vai ser a V0 seno de 53,
vezes o tempo menos meio de gt². Então, a V0y, eu vou fazer que nem aqui. Só que o x é com cosseno, o meu y foi com seno. Então, o nosso y dá a velocidade inicial de 50, cosseno de 53,08, vezes o tempo de 5, menos meio, gravidade 10, 5². Pela falta de quadro, 50,08, 40, 40 vezes 5, 200. 10 por 2 é 5, 5² é 25. 5 vezes 25, 125. 200 menos 125, um y de 75 metros. Pois senta aí com calma, faz a continha que vai dar certo. Portanto, os pontos x e y são esses. Tranquilos a questão 4? Vamos para a próxima e última questão deste módulo. Questão de número 5 da Unesp. Um motociclista deseja saltar um fosso de largura 4 metros, que separa duas plataformas horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes, sendo que a primeira se encontra a uma altura h de 1,25 metros acima do nível da segunda figura. O motociclista salta o vão com certa velocidade V0 e alcança a plataforma inferior, tocando as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo que a distância entre os eixos das rodas é 1 metro, admitindo g 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo gasto entre o instante em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior. Letra B, a menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior para que caia no fosso. Bem, então é o seguinte, o que vai acontecer? Ele está lá em cima, ele saltou. A velocidade dele, aqui em cima, apresenta uma única componente, que é a V0, na qual esta V0 é a velocidade em x, porque ele ainda não saiu da plataforma. A velocidade y dele aqui é 0. Isso aqui é um lançamento horizontal. O motociclista, então, ele vai fazer isso aqui, ó, e vai cair na plataforma. Ele está saindo do ponto de altura máxima e chegando lá embaixo. Tá claro isso para todo mundo? Bem, na letra A, então, ele quer saber o tempo que ele gasta para chegar. A gente aprendeu isso. Tempo de queda é a raiz de 2h sobre g. Teoria de lançamento horizontal. Início da nossa videoaula. Bem, este tempo de queda fica então sendo a raiz de 2 vezes 1,25 sobre 10. O tempo de queda vai dar 2 vezes 1,25, 2,5 sobre 10. 2,5 por 10, 0,25. Então, o tempo de queda dele é de meio segundo. Tá aí, achado o tempo de queda. E na letra B, ele quer esta velocidade inicial. Esta velocidade inicial não está no eixo x? Então, distância vai ser a nossa velocidade vezes o tempo. Tempo de queda. A distância que ele percorreu, 4 metros. Velocidade inicial, meio. Quanto que tem que valer a velocidade inicial que multiplicada por meio de 4? É isso aí. Velocidade inicial dele, então, 8 metros por segundo. Você fala, ah, professor, mas e o tamanho da moto dele não interfere? Não, a informação dos dois pneus ao mesmo tempo é insignificante. Ele chega ali em contato. Então, o que importa mesmo é o movimento total dele do início ao fim. Feita a questão? Bem, gurizada, fechamos aqui então o nosso capítulo 5. Esta é a ideia de lançamento. Quero que façam as questões da tarefa lá de vocês do SAS, ok?
que são aquelas atividades que vocês têm, que são 10, se não me engano, ali na sequência. Faça lá no SAS que eu vou acompanhar. Depois eu crio uma listinha para que vocês entreguem e a gente possa discutir isso tudo, ok? Os aguardo no Meet, vamos trocar ideias, mas assistam a aula antes. Tranquilos? Um forte abraço, contem sempre comigo.